As luzes da sala de jantar pareciam mais frias naquela noite. Ou talvez fosse apenas o gelo que se formava ao redor do coração de Helena. Por 35 anos, aquela mesa de mogno polido tinha sido o centro de seu universo, o altar onde ela servira incontáveis jantares, celebrar aniversários e consolara tristezas. Agora, ela parecia um tribunal, e Arthur, o homem com quem dividira a vida, o juiz e o carrasco. As caixas de papelão empilhadas perto da porta eram a prova final, a sentença de uma vida inteira empacotada e pronta para ser descartada. O cheiro de cera de abelha, que ela mesma aplicava na madeira a cada 2 semanas, parecia ter sido substituído pelo odor estéril de papelão e fita adesiva, um cheiro de fim, de mudança irrevogável. Helena apertou as mãos no colo, sentindo a textura áspera da pele, as calosidades que contavam a história de 40 anos dedicados a Doces Vasconcelos. Eram mãos de uma alquimista, manchadas pelo sumo das amoras, perfumadas pela casca dos limões, mas que, legalmente, não possuíam nada. Seu coração, um músculo treinado na paciência e na espera, batia descompassado, um tambor de ansiedade contra as costelas. Ela olhou para Arthur, para o seu terno caro, um cinza que parecia absorver toda a luz da sala, e para o sorriso cínico que ele usava como uma armadura. Ela esperava, se não com paixão, ao menos um resquício de decência, um aceno de respeito pelos anos compartilhados, pelo suor que ela derramara e que pagara por aquele terno, por aquela casa, por aquela vida de aparências. E então? Ela perguntou, a voz um fio, mais frágil do que pretendia. A partilha. Como fica? A palavra soou estranha em seus próprios ouvidos, clínica e distante, como se estivessem falando de estranhos, não de si mesmos, não das paredes que a viram envelhecer. Cada objeto naquela sala, do lustre de cristal ao tapete persa, guardava um eco de sua presença. O risco quase imperceptível no pé da mesa, feito quando o filho deles, ainda criança, bateu com um carrinho. A mancha de vinho desbotada no tapete de uma celebração de Ano Novo de uma década atrás. Eram camadas de sua vida, e a ideia de dividi-las parecia uma profanação. Arthur soltou uma risada curta, um som seco que não alcançou seus olhos. Ele gesticulou com uma mão displicente, um rei dispensando um servo. A casa? Fica no meu nome, como você sabe. Sempre foi mais prático assim. A praticidade dele, ela agora entendia, era a sua anulação. Cada vez que ele dizia, deixa que eu resolvo, é mais simples no meu nome, ele estava, tijolo por tijolo, desconstruindo a participação dela na própria vida. Ela se lembrou de ter assinado papéis sem ler, confiando, acreditando que o nós era uma entidade real e protegida. Que tola ela fora! A confiança, ela percebia agora, era uma moeda que ela gastara generosamente e que ele apenas acumulara para si. Ele balançou a chave de um carro de luxo no dedo, o logotipo prateado brilhando sob a luz fria. O carro da empresa, obviamente, fica com a empresa. Um ativo, Helena. Você entende de ativos, não é? O sarcasmo era uma lâmina fina e afiada. Ele sempre a tratara como uma criança quando o assunto era dinheiro, uma artista sonhadora que não compreendia o mundo real dos negócios. E ela, em sua dedicação ao ofício, ao ponto perfeito da cauda, à doçura exata do figo, permitira. Ela se orgulhava de sua ignorância financeira, como se isso provasse a pureza de sua arte. Agora, essa pureza era a corda em seu pescoço. E por falar nela, continuou Arthur, e o tom de sua voz mudou, adquirindo uma nota de crueldade teatral, de um espetáculo longamente ensaiado para uma plateia de uma só pessoa. Ele se inclinou sobre a mesa e, com um movimento deliberado, empurrou uma pilha assustadora de pastas vermelhas em sua direção. O baque surdo dos papéis sobre o mogno polido foi o som do mundo de Helena desabando. Um som oco, final. As pastas, de um vermelho agressivo, pareciam sangrar sobre a superfície escura da mesa. Eram tantas. Pareciam pesadas, carregadas não apenas de papel, mas de um peso invisível e esmagador. A Doces Vasconcelos, ele anunciou, saboreando cada palavra. Pode ficar com ela. Considere meu presente de despedida. Você sempre disse que era sua vida, não é? O veneno naquelas palavras era tão palpável que Helena quase podia sentir seu gosto amargo na boca. A empresa, a sua herança, o caderno de receitas da avó, a única coisa que era verdadeiramente sua. Ele estava dando a ela.
A generosidade súbita era um alarme, uma sirene gritando em sua alma atordoada. Por um instante, uma faísca de esperança absurda a atravessou. Talvez fosse um gesto de paz. Talvez ele estivesse finalmente reconhecendo sua contribuição. Confusa, trêmula, ela estendeu a mão e abriu a primeira pasta. O cheiro de papel de escritório e tinta de impressora subiu, um cheiro estranho à sua cozinha perfumada. O que ela viu fez o ar fugir de seus pulmões. Avisos de cobrança. Cartas de protesto de cartórios. Extratos bancários com saldos negativos que faziam sua cabeça girar. Dezenas de milhares de reais. Números que ela mal conseguia conceber, todos impressos em preto e vermelho, cores de dívida e de perigo. O nome Doces Vasconcelos estava em cada um deles, mas a assinatura no final dos contratos, que ela agora via com uma clareza terrível, era a de Arthur. Arthur, o que é isso? Ela sussurrou, a voz rouca de choque. As dívidas. Ela folheou os papéis, as mãos tremendo tanto que as letras dançavam diante de seus olhos. Fornecedores de frutas, a vidraria, a gráfica dos rótulos, o banco. Nomes que ela conhecia, pessoas com quem ela conversara, mas cujos negócios eram mediados por Arthur. Ele sempre dizia que estava tudo sob controle. Os negócios vão bem, querida. Não se preocupe com isso. E ela não se preocupara. Ela confiara. O tamanho da traição era um abismo se abrindo a seus pés. São suas dívidas agora. Ele a cortou, e a gentileza fingida desapareceu, revelando a face nua e grotesca de seu desprezo. A voz dele era como vidro quebrado. Eu transferi a titularidade da empresa para você, hoje à tarde, com todos os débitos. Credores, impostos atrasados, fornecedores. Divirta-se. Ele sorriu, um sorriso que não tocava seus olhos, um espasmo de músculos que revelava o prazer que ele sentia. Você, que se achava a alma do negócio, a grande artista, mostre sua arte para o gerente do banco. Ele se aproximou, contornando a mesa. O cheiro de sua loção pós-barba cara a envolveu, sufocante. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela, e o mundo de Helena encolheu-se àquele espaço de ódio. Você não tem direito a mais nada. Nem a este teto, nem a 1 centavo da minha conta. Você foi um peso morto por anos, Helena. Uma cozinheira glorificada que eu tive a generosidade de chamar de esposa. Agora, afunde com o seu talento. A palavra talento foi cuspida, como se fosse um insulto. Aquilo que ela considerava sua essência, seu dom, era para ele um objeto de escárnio. Ela o observou se afastar, a silhueta escura contra a luz da porta. O choque era uma manta pesada, abafando seus sentidos. Ela olhava para as pastas vermelhas, para a casa que não era sua, para a vida que se dissolvia como açúcar na água. A armadilha era perfeita, construída ao longo de anos de sorrisos falsos e palavras tranquilizadoras. A empresa, sua única conexão com sua herança e paixão, era agora um laudo de condenação, uma âncora projetada para levá-la ao fundo. Arthur parou na porta, já um estranho em sua própria casa, e apontou com o queixo em sua direção. Quero você fora daqui até o fim do dia. Leve suas roupas e nada mais. O som do portão automático se fechando atrás dela teve a finalidade de uma porta de cela. Helena ficou na calçada, o ar da tarde grudando em sua pele. Ela carregava uma única mala velha, de couro já gasto, onde cabiam 40 anos de roupas e uma vida de sonhos desfeitos. Dentro da mala, ao lado de vestidos e sapatos, estava o velho caderno de receitas de sua avó, as páginas amareladas e manchadas, as únicas posses que realmente importavam. Em sua carteira, o único dinheiro que ela tinha no mundo, 3 notas de R$ 50. R$ 150. O preço de uma vida de dedicação. O sol da tarde batia em seu rosto, mas ela não sentia calor. Sentia apenas o frio cortante do abandono, um frio que vinha de dentro e parecia congelar até mesmo o ar em seus pulmões. Os primeiros dias foram um borrão de movimento sem direção. Helena andou. Andou por ruas que antes cruzava de carro, no conforto do banco do passageiro, e que agora se revelavam estranhas e hostis. O peso da mala castigava seu braço, o couro puído roçando em sua perna a cada passo. Era um peso físico que ecoava o fardo invisível em sua alma. Humilhada demais para procurar os poucos amigos que lhe restaram, como explicar a magnitude de sua queda, a crueldade de Arthur? Ela se tornou uma anônima na multidão, uma mulher de cabelos prateados e olhos perdidos, puxando uma mala que parecia conter o peso do mundo.
O dinheiro era uma preocupação constante, uma brasa queimando em sua carteira. Cada café, cada pão comprado, era uma subtração dolorosa daquela quantia irrisória. Os R$ 150 encolhiam com uma velocidade assustadora. Ela aprendeu a dormir em bancos de praças mal iluminadas, o corpo doendo contra a dureza fria do concreto, a mala servindo de travesseiro e escudo. O mundo noturno da cidade, que ela só conhecia pela janela de seu quarto, revelou-se um lugar de sombras e medos, de figuras apressadas e olhos desconfiados. A fome se tornou uma companheira constante, uma dor oca no estômago que a lembrava de sua vulnerabilidade. O desespero, por fim, a guiou. Não a razão, não um plano, mas o puro e primitivo instinto de sobrevivência. Ela se viu em um bairro operário, no extremo oposto da cidade, um lugar de casas pequenas e muros descascados, onde as ruas cheiravam a diesel e a comida caseira. Era um universo à parte do seu antigo bairro de jardins bem cuidados e portões altos. Foi ali, em uma esquina modesta, que ela viu a placa desbotada, secos e molhados do Mário. A mercearia era pequena, a pintura azul já gasta, mas havia uma luz acesa lá dentro, uma promessa de calor e vida. Helena parou em frente à loja, a energia finalmente se esvaindo de seu corpo. A fachada da mercearia, com suas latas de azeite e sacos de feijão expostos, era um portal para um mundo mais simples, mais honesto. Um mundo que ela sentia ter perdido para sempre. Vencida pela fome e pelo cansaço, que parecia ter se instalado em seus ossos, ela entrou. O sino acima da porta soou, um som frágil e melódico, que pareceu anunciar sua chegada a um novo capítulo, ou talvez ao último. Atrás do balcão estava seu Mário, um homem na casa dos 70 anos, os ombros curvados pelo peso dos anos, mas com olhos azuis que ainda brilhavam com uma curiosidade gentil. Ele era um português de sotaque carregado, um viúvo cuja solidão ecoava nas prateleiras organizadas da loja. Ele a viu entrar, a mala, o desalinho das roupas, a exaustão estampada em cada linha de seu rosto. Ele não a julgou, apenas esperou. Com os últimos trocados que se sentia segura para gastar, Helena pediu um pão e uma garrafa de água. Ao pegar os itens, o simples ato de pagar, de ver as notas saindo de sua carteira e deixando-a quase vazia, foi a gota d'água. A represa de autocontrole que ela construíra nos últimos dias finalmente se rompeu. As lágrimas vieram, silenciosas a princípio, depois em soluços convulsivos que sacudiam seu corpo inteiro. Ela desabou ali mesma, no balcão de madeira gasto, a cabeça entre os braços, o pão esquecido ao seu lado. O som de seu choro era o único ruído na pequena mercearia. Tocado por aquela dor anônima e avassaladora, seu Mário contornou o balcão. Ele não disse nada. Apenas colocou uma mão ossuda e gentil em seu ombro. Depois, sem uma palavra, ele foi até um pequeno fogareiro nos fundos e voltou com uma xícara de café quente, fumegante. O cheiro forte e amargo do café foi a primeira coisa reconfortante que Helena sentiu em dias. Ele não ofereceu soluções mágicas, não fez perguntas indiscretas. Ofereceu apenas um copo de café e um ouvido atento. E Helena falou. As palavras saíram em um fluxo desordenado, a história da traição, das dívidas, da humilhação. Ela falou sobre as receitas de sua avó, sobre o cheiro do doce de marmelo no tacho de cobre, sobre a alegria que sentia ao criar algo belo e bom. Seu Mário ouviu, assentindo de vez em quando, os olhos azuis fixos nos dela, enxergando além da mulher derrotada, vendo a artesã, a alma ferida. Quando ela terminou, o silêncio voltou a preencher a loja, mas agora era um silêncio de compreensão, não de vazio. Uma ideia surgiu na mente do velho português. Olhe, minha senhora, ele começou, a voz rouca. Não tenho muito, o negócio aqui mal dá para as contas, mas nos fundos da loja tem um puxadinho. Era onde meu filho guardava ferramentas antes de se mudar. O teto tem goteira e as paredes estão mofadas, mas tem um fogão a lenha antigo que minha falecida esposa usava. Ela gostava do calor, dizia que a comida ficava com outro sabor. Ele a guiou pelos fundos da loja, por um corredor estreito abarrotado de caixas. A porta do puxadinho rangeu ao abrir, revelando um cômodo minúsculo e sombrio. O lugar era úmido, e o cheiro de poeira e abandono era forte. O chão era de cimento bruto, as paredes manchadas de mofo. De fato, havia uma goteira em um canto, evidenciada por uma mancha escura no chão. Era um lugar desolador, o retrato de sua própria ruína.
Mas então, no canto, coberto por uma lona empoeirada e uma camada de fuligem, ela ouviu. Um robusto fogão a lenha de ferro fundido, com detalhes em relevo e uma chapa grossa de metal. Estava velho, enferrujado em alguns pontos, mas sua estrutura era sólida, poderosa. Para Helena, naquele momento, ele não era um amontoado de ferro velho. Parecia um altar adormecido. Se a senhora quiser, disse seu Mário, coçando a cabeça grisalha, quase envergonhado da pobreza de sua oferta. Pode ficar aqui. Não é muito, eu sei. Me ajuda a organizar o estoque da loja, varrer o chão, essas coisas. E quando puder, se puder, me paga um aluguel simbólico. É o que posso oferecer. Ele olhou para ela, esperando uma recusa, uma expressão de nojo. Mas o que ele viu nos olhos de Helena foi algo que o surpreendeu. Ele viu uma chama. Uma minúscula e vacilante chama de esperança sendo acesa. Aquele casebre em ruínas, para Helena, tornou-se um palácio. Aquele fogão a lenha, sua única e mais poderosa ferramenta de redenção. Ela aceitou, a voz ainda embargada, mas com uma firmeza que não sentia há muito tempo. A noite em que se instalou no puxadinho foi fria, mas pela primeira vez em dias, Helena não se sentiu completamente desamparada. Ela tinha um teto, por mais precário que fosse, e tinha um fogão, tinha um começo. Com os R$ 50 restantes, um montante que ela agora olhava não como fim, mas como uma semente. Helena não comprou comida para si. A fome em seu estômago era real, mas a fome em sua alma era maior. Ela se dirigiu às caixas de frutas e legumes na frente da loja de seu Mário, o seu novo universo. Seus olhos, treinados por décadas de prática, não buscaram as frutas perfeitas, as mais vistosas. Eles procuraram o potencial negligenciado. E o encontraram em uma caixa de laranjas da terra, aquelas de casca grossa e rugosa, com manchas escuras que os outros clientes rejeitavam. Para um olhar destreinado, eram frutas de segunda classe. Para Helena, eram a matéria-prima da ressurreição. Ela escolheu cada uma com cuidado, sentindo o peso, a firmeza. Comprou 1 quilo. Depois, com o resto do dinheiro, comprou o essencial: açúcar, o mais barato, alguns paus de canela e um punhado de cravos. Seu Mário, observando-a em silêncio, compreendeu o que ela estava prestes a fazer. Quando ela, hesitando, perguntou se ele teria alguns potes de vidro vazios que ele talvez fosse jogar fora, o velho português simplesmente apontou para uma caixa empoeirada debaixo do balcão. Minha esposa guardava, ele disse. Dizia que um bom pote nunca deve ser desperdiçado. Eram potes de azeitona, de palmito, de tamanhos e formas diferentes, mas eram de vidro. Eram recipientes para a esperança. Aquela primeira noite de produção no Puxadinho foi um ritual sagrado, uma missa silenciosa celebrada sob a luz de uma única lâmpada fraca. Primeiro, veio a limpeza do altar. Helena passou horas esfregando o fogão a lenha, a fuligem e a ferrugem saindo em camadas, revelando o ferro escuro e sólido por baixo. Era um trabalho duro, que sujou suas roupas e deixou seus braços doloridos, mas a cada pedaço de sujeira removido, ela sentia que estava limpando também a sua própria alma, removendo o pó do desespero, a ferrugem da humilhação. Então, a busca pela lenha. Nos fundos do quintal de seu Mário, havia uma pilha de caixotes de madeira velhos e galhos secos. Helena os quebrou com as próprias mãos, sentindo as farpas entrarem em sua pele, mas a dor era um lembrete de que ela estava viva, de que estava agindo. O som da lenha estalando dentro do fogão foi a primeira música que ela ouviu naquele lugar. Uma melodia crepitante de calor e promessa, enchendo o silêncio da madrugada. A primeira chama, vacilante e amarela, iluminou seu rosto, e em seus olhos refletiu uma determinação recém-forjada. O processo começou. O som da faca na tábua de madeira, descascando as laranjas com uma precisão que seus dedos não haviam esquecido. O cheiro cítrico e cortante das cascas sendo raspadas invadiu o ar, uma fragrância viva e poderosa que lutava contra o cheiro de mofo e abandono. A fumaça que saía da chaminé improvisada do puxadinho não era mais de umidade, mas uma fumaça doce e aromática, que anunciava ao céu noturno que algo estava nascendo ali. A colher de pau, velha amiga, girava e girava no tacho de alumínio que seu Mário lhe emprestara. A mistura borbulhante de açúcar, água e casca de laranja transformava-se lentamente. Helena observava a alquimia com a concentração de um monge. O líquido aguado tornou-se um xarope denso e translúcido, e os pedaços de laranja, antes pálidos, agora pareciam joias de âmbar flutuando em ouro líquido.
O calor do fogão batia em seu rosto, secando lágrimas que ela nem percebia que estavam caindo. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção complexa, o luto pelo passado e a dor do parto de um novo futuro. Era um batismo de fogo e açúcar. Quando o doce atingiu o ponto perfeito, um conhecimento que ela tinha não no relógio, mas no cheiro, na cor, na forma como a calda caía da colher, ela o removeu do fogo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do doce assentando, esfriando. Com um cuidado reverente, ela encheu 3 dos potes de vidro lavados. O doce de laranja, cristalino e perfumado, brilhava sob a luz fraca, uma pequena fortuna contida em vidro. Exausta, mas com uma sensação de dever cumprido que não sentia há muito tempo, Helena finalmente se permitiu descansar, o cheiro doce de laranja sendo seu único cobertor naquela noite fria. Na manhã seguinte, com os músculos doloridos e as mãos ardendo, ela levou os 3 potes para seu Mário. Colocou-os sobre o balcão sem dizer uma palavra. Ele pegou um dos potes, admirou a cor vibrante, abriu-o e cheirou. Depois, pegou uma pequena colher e provou. Seus olhos se fecharam por um instante. Quando se abriram novamente, estavam marejados. Tem o gosto da infância, ele sussurrou, a voz embargada. O gosto de coisas bem feitas, com alma. Ele mesmo escreveu uma etiqueta à mão, doce de laranja da Dom Helena, e colocou os potes em um lugar de destaque no seu balcão. O preço, ele que decidiu. Vamos ver, disse ele, com um pequeno sorriso. Em 2 dias, todos os 3 potes foram vendidos. No terceiro dia, uma vizinha, que comprara o primeiro pote, voltou. Seu Mário, aquele doce, acabou. Tem mais? A pergunta, simples e direta, foi para Helena como o som de um coro de anjos. A semente havia brotado. Com o dinheiro da venda dos 3 potes, ela comprou mais laranjas, mais açúcar. Desta vez, fez 6 potes, e os 6 foram vendidos em menos de uma semana. A roda começara a girar. A progressão era lenta, orgânica, construída sobre a base sólida da qualidade e da confiança. Cada moeda ganha era reinvestida com um cuidado quase religioso. A clientela inicial, as vizinhas do bairro, espalharam a notícia. A fama do doce da Delena começou a se espalhar de boca em boca. Não era apenas um doce, era uma história em um pote. A história de uma mulher que, mesmo tendo perdido tudo, ainda era capaz de criar algo belo e doce. A dona de uma pequena pensão próxima, uma mulher robusta e de voz alta chamada Dona Lourdes, ouviu os boatos e veio provar. Cética, ela comprou um único pote. Voltou no dia seguinte. Mulher, que feitiço é esse que tu colocas nesse doce? Ela perguntou, rindo, e encomendou uma dúzia de potes para servir no café da manhã de seus hóspedes. Foi a primeira grande encomenda de Helena, um salto que a deixou em pânico e exultante. Ela trabalhou por 2 dias e 2 noites, o puxadinho transformado em uma pequena fábrica fumegante, para dar conta do pedido. O dinheiro começou a se acumular, de forma modesta, mas constante. Dezenas de reais tornaram-se centenas. Helena abriu uma caderneta, onde anotava cada centavo que entrava e saía. A primeira grande compra que fez com seu lucro não foi para si mesma. Foi uma lata de tinta branca e um rolo. Ela passou um fim de semana inteiro pintando as paredes mofadas do puxadinho. O branco trouxe luz ao pequeno cômodo, e o cheiro de tinta fresca, por um tempo, sobrepujou o de umidade. Depois, comprou um pedaço de tecido florido e fez uma pequena cortina para a janela. Pequenas vitórias, pequenos atos de dignidade reconquistada. Com um pouco mais de segurança financeira, Helena tomou um passo corajoso e assustador. Ela começou a visitar os pequenos fornecedores de frutas que Arthur havia enganado. Ela sabia que seus nomes estariam nas pastas vermelhas, que suas dívidas eram agora, tecnicamente, suas. Mas ela não foi com desculpas ou promessas vazias. Com a ajuda de seu Mário, que conhecia a maioria deles, ela marcou encontros. Em sua bolsa, ela não levava dinheiro. Levava um pote de seu doce. O primeiro encontro foi com um produtor de marmelos, um senhor japonês de poucas palavras e rosto sulcado pelo sol. Ele a recebeu com desconfiança, os braços cruzados. Eu sou a Helena, esposa do Arthur, ela disse, a voz firme. Sei que ele lhe deve dinheiro, um dinheiro que eu não tenho como pagar, não agora. O homem a encarou, o silêncio pesado. Helena, então, tirou o pote de doce de marmelo da bolsa, uma receita especial de sua avó. Mas eu tenho isto, o meu trabalho, a minha palavra. Ela ofereceu o pote.
O homem hesitou, mas a honestidade nos olhos dela o convenceu a aceitar. Ele provou. E, como seu Mário, ele sentiu algo mais do que açúcar. Ele sentiu a verdade do trabalho. Ele não a perdoou pela dívida de Arthur, mas concordou em fornecer a ela uma pequena caixa de marmelos, a serem pagos quando ela pudesse. Nem todos foram receptivos. Alguns a expulsaram, gritando, culpando-a pela desonestidade do marido. Cada porta batida na cara era uma pequena morte, uma onda de vergonha que a ameaçava afogar. Mas ela persistia. E para cada 3 que a rejeitavam, um aceitava. Um produtor de figos, uma família que cultivava goiabas. Pequenos produtores como ela, gente da terra, que entendiam a linguagem do trabalho duro. Eles provavam o doce, sentiam a qualidade e, aos poucos, a confiança começou a ser tecida, fio por fio. Eles se tornaram seus primeiros parceiros, seus primeiros credores renegociados, não com contratos e advogados, mas na base da confiança e da excelência de seu produto. A Doces Vasconcelos afundara em dívidas de papel. A Doçuras da Helena estava sendo construída sobre dívidas de honra. 6 meses se passaram. A vida de Helena encontrou um novo ritmo, uma rotina de trabalho árduo, mas gratificante. O puxadinho, antes uma ruína, era agora seu santuário. Limpo, pintado, organizado. As goteiras haviam sido consertadas com a ajuda de seu Mário, e o cheiro permanente era uma mistura reconfortante de açúcar, frutas e lenha queimando. Todas as manhãs, ela montava uma pequena mesa dobrável na calçada em frente à mercearia, exibindo seus potes de doce, que agora tinham rótulos escritos à mão com uma caligrafia elegante. Ela não se escondia mais. Ela era a Dona Helena dos Doces, uma figura respeitada no bairro. As vendas eram constantes. Ela já não vendia apenas doce de laranja. Havia goiabada cascão, doce de leite cremoso, compota de figo, geleia de amora. Cada receita, um tesouro resgatado do caderno de sua avó. Ela conhecia seus clientes pelo nome, sabia as preferências de cada um. Havia uma pequena comunidade que se formara ao redor de sua mesa. Pessoas que vinham não apenas pelo doce, mas por sua presença calma e por sua história de resiliência, que todos no bairro já conheciam em fragmentos. Em um dia de sol, enquanto atendia uma senhora, um carro importado, preto e reluzente, parou bruscamente em frente à mercearia. O som do motor potente era uma dissonância na calma da rua. Helena sentia um calafrio percorrer sua espinha antes mesmo de ver quem estava dentro. Era Arthur. Ele estava visivelmente mais gordo, o rosto avermelhado, e ao seu lado, no banco do passageiro, uma mulher muito mais jovem, loira e com um sorriso entediado, olhava para o bairro com desprezo. Arthur saiu do carro, e o contraste entre ele e o cenário era gritante. Seu terno impecável, seus sapatos brilhantes, contra a simplicidade da mercearia e das casas operárias. Ele a viu. Viu seu avental manchado, o cabelo preso de forma desleixada, as mãos ocupadas entregando o troco a uma cliente. E um sorriso de escárnio se espalhou por seu rosto. Ora, ora, se não é a grande empresária, ele disse, a voz alta, projetada para que todos na rua pudessem ouvir. A senhora que Helena atendia se encolheu, assustada. As conversas ao redor silenciaram. Todos os olhos se voltaram para eles. Arthur caminhou lentamente até a mesinha, como um predador se aproximando de sua presa. Ele pegou um pote de goiabada, analisando o rótulo escrito à mão com um ar de deboche. Doçuras da Helena, que meigo. Deixou de ser uma Vasconcelos, é? Acho que fez bem. Não queria meu nome associado a isto. Ele gesticulou para a mesa, para os potes arrumados com tanto cuidado, para a pequena caixa de madeira onde ela guardava o dinheiro trocado. Então é isso que o seu grande talento lhe rendeu? Uma barraquinha de beira de estrada? Sua voz era um chicote. Isso não é um negócio, Helena. Isso é mendicância. Trocando sua dignidade por trocados, vendendo geleia como se fosse esmola. Que patético. As palavras a atingiram como pedras. Cada uma delas era calculada para ferir, para humilhar publicamente. Ela sentiu o sangue subir ao seu rosto, uma queimação de vergonha e raiva. Ela permaneceu imóvel, o queixo erguido, recusando-se a dar a ele a satisfação de vê-la chorar. Ele riu, uma risada cruel. Sabe, eu até pensei que você fosse me procurar, implorando. Mas isso é ainda melhor. Viver nessa imundície, vendendo docinho na rua, é exatamente onde você pertence.
Ele olhou para a namorada, que assistia à cena do carro com um sorriso divertido. Vamos, querida, este lugar está me dando alergia. O cheiro de pobreza é contagiante. Com um último olhar de desprezo, ele jogou o pote de volta na mesa, derrubando alguns outros no processo. Um dos potes caiu no chão e se espatifou, a goiabada escura se espalhando pela calçada como sangue. Arthur entrou no carro e acelerou, cantando pneus, deixando para trás uma nuvem de poeira e uma Helena petrificada no meio da rua silenciosa. O mundo pareceu voltar a se mover em câmera lenta. Ela olhou para o doce derramado no chão, para os cacos de vidro. Seu trabalho, sua esperança, pisoteados e transformados em lixo. Seu rosto ardia, e as lágrimas que ela segurara com tanta força agora ameaçavam transbordar. Mas então, algo mudou. Enquanto olhava para aquela mancha vermelha na calçada, a humilhação começou a se solidificar. A vergonha se transformou em gelo, a dor em fúria fria. Ela não era uma vítima, ela era uma sobrevivente. E aquele insulto, aquela humilhação pública, não seria o seu fim, seria o seu combustível. Naquele dia, em frente à loja de seu Mário, sob os olhares piedosos de seus vizinhos, Helena fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela não iria apenas sobreviver, ela iria vencer. E a vitória seria tão grande, tão retumbante, que a memória daquele dia se tornaria nada mais que uma pequena pedra no alicerce de seu império. A humilhação foi um catalisador, um fogo que queimou a última partícula de dúvida que ainda restava em Helena. Naquela noite, ela não chorou. Ela trabalhou. Trabalhou com uma fúria e uma precisão que nunca antes tivera. Cada laranja descascada, cada mexida na panela, era um ato de desafio. A imagem do doce espatifado na calçada estava gravada em sua mente, não como uma derrota, mas como uma declaração de guerra. A doçura que ela criava com as mãos agora contrastava com o sabor amargo e metálico da determinação em sua boca. Nos dias que se seguiram, Helena mudou. A calma serena foi substituída por uma energia focada, quase febril. Ela acordava mais cedo, dormia mais tarde. Com o apoio de seu Mário, que testemunhara a cena com uma raiva silenciosa, ela começou a pensar maior. Você é maior do que esta calçada, Helena, ele lhe disse uma noite, enquanto ela contava as moedas do dia. O seu talento não cabe em uma mesinha dobrável. Com o pequeno capital que acumulara e a ajuda de seu Mário como fiador e conselheiro, Helena foi atrás de um microcrédito em um banco comunitário que apoiava pequenos empreendedores. A reunião com o gerente foi aterrorizante. Ela, que nunca lidara com finanças, agora se via explicando seu plano de negócios, seus custos, suas projeções de lucro. Mas quando falou de seu produto, de seu processo, de sua paixão, sua voz ganhou uma força que surpreendeu a si mesma e ao gerente. Ela levou um pote de sua geleia de amora. O gerente provou. E o crédito foi aprovado. O dinheiro, embora modesto, foi como dinamite em suas mãos. A primeira providência foi formalizar o negócio. Com a ajuda de um contador indicado pelo banco, ela registrou a empresa, Doçuras da Helena. Ver seu nome em um documento oficial como proprietária foi uma emoção que superou a dor de todos os papéis que Arthur lhe dera. Este era seu, nascido de seu suor, de sua dor, de seu talento. O passo seguinte foi alugar uma pequena cozinha industrial abandonada a algumas ruas da mercearia. O lugar era velho, precisava de uma reforma profunda, mas tinha pias de inox, espaço e, o mais importante, um alvará de funcionamento. Ela e seu Mário passaram semanas limpando, pintando e adaptando o local. A notícia de seu empreendimento se espalhou pelo bairro e os vizinhos vieram ajudar, trazendo um balde de tinta, oferecendo uma hora de trabalho, trazendo um lanche. A comunidade que ela construíra com seus doces agora retribuía em forma de solidariedade. Com a nova cozinha, a produção podia aumentar exponencialmente. O fogão a lenha do puxadinho foi aposentado com honras e transformado em um altar de memórias. Helena contratou sua primeira funcionária, uma vizinha, mãe solteira, que precisava desesperadamente de uma oportunidade. Juntas, elas começaram a produzir em uma escala que Helena jamais imaginara. A qualidade, no entanto, permaneceu inegociável. Cada pote ainda era feito com o mesmo cuidado artesanal, a mesma atenção aos detalhes. O microcrédito também permitiu investir em embalagens. Os rótulos escritos à mão foram substituídos por rótulos profissionais, com um design simples e elegante, que refletia a qualidade do produto.
As doçuras da Helena começaram a chamar a atenção para além do bairro. O primeiro a fazer uma grande encomenda foi um empório gourmet do centro da cidade. A dona do empório, uma mulher sofisticada, provou o doce de figo de Helena em um evento e ficou obcecada. Ela não queria apenas alguns potes, queria exclusividade na região. Foi um ponto de virada. Os produtos de Helena, nascidos da rejeição e da pobreza, agora estavam em prateleiras elegantes, ao lado de queijos franceses e azeites italianos. A demanda explodiu. Pequenos hotéis boutique queriam seus doces no café da manhã. Restaurantes queriam suas geleias para compor pratos. Helena contratou mais 2, depois 5, depois 10 funcionárias, todas mulheres do bairro, a quem ela oferecia não apenas um emprego, mas dignidade e um ambiente de trabalho respeitoso. Com o crescimento do negócio, Helena finalmente começou a quitar as dívidas que Arthur deixara para trás. Uma a uma. Ela ia pessoalmente a cada fornecedor que fora enganado. Não mandava um contador ou um advogado. Ela ia, olhava nos olhos deles, pedia desculpas em nome da antiga empresa e pagava o que era devido, com juros. Cada dívida paga era um tijolo a menos no muro de seu passado. Ela estava limpando o nome Vasconcelos da única maneira que sabia, com honra. O clímax de sua ascensão não foi comprar uma casa maior ou um carro novo. Foi algo muito mais simbólico. Um dia, seu Mário chegou com uma notícia. O antigo galpão onde funcionava a Doces Vasconcelos e que Arthur, em sua má gestão e pressa para se livrar do peso morto, acabara perdendo para o banco, estava indo a leilão. O lugar estava abandonado, caindo aos pedaços. Helena sentiu um arrepio. Aquele lugar guardava memórias agridoces, a alegria de suas criações, mas também a sombra da indiferença de Arthur. Comprar aquele galpão não era sobre nostalgia, era sobre reescrever a história. Com os lucros de seu novo e próspero negócio, ela decidiu que iria ao leilão. A sala do leilão era fria e impessoal. Helena, com seu vestido simples, mas elegante, era uma figura dissonante entre os homens de terno e investidores imobiliários que viam o galpão apenas como metros quadrados. A disputa foi tensa. Os lances subiam, e Helena sentia o coração bater na garganta. Mas ela não vacilou. Ela pensou na humilhação na calçada, na frieza do olhar de Arthur, na força que encontrara no fundo do poço. Quando o leiloeiro bateu o martelo pela última vez, foi o nome dela que ecoou na sala. Vendido para a senhora Helena Soares Vasconcelos. A cena culminante foi a assinatura da escritura. No cartório, com seu Mário ao seu lado como testemunha, o rosto enrugado brilhando de orgulho, Helena pegou a caneta. Sua mão não tremeu. Com uma caligrafia firme, ela assinou seu nome completo na linha de proprietário, Helena Soares Vasconcelos. Ela não apagara o passado. Ela o havia reconquistado, redefinido em seus próprios termos. Ela era a Vasconcelos que restara, a que honrava o nome com trabalho e integridade. Um ano depois, o desfecho inevitável, a rima poética do destino, aconteceu. A nova fábrica Doces da Helena era um sucesso retumbante. O galpão leiloado fora completamente reformado e ampliado, transformado em um centro de produção moderno e impecável, que ainda guardava em seu coração o cheiro familiar de açúcar e frutas. Em uma manhã fria e chuvosa, um homem maltrapilho, encurvado pela derrota, apareceu no portão da fábrica. A chuva fina grudava seus cabelos ralos na cabeça, e suas roupas, antes caras, estavam gastas e sujas. Era Arthur. A empresa de fachada que ele tentara criar com a namorada falira espetacularmente. Seus investimentos arriscados, feitos com a arrogância de quem se acha mais esperto que o mercado, o levaram à ruína total. A namorada jovem o abandonara assim que o dinheiro acabou. Ele estava literalmente sem nada. Um segurança o barrou no portão, mas ele implorou, dizendo o nome de Helena. A notícia chegou a ela em seu escritório, um espaço envidraçado de onde ela podia ver toda a linha de produção. Ela desceu. Quando apareceu no portão, Arthur mal conseguiu olhá-la nos olhos. O homem arrogante e cruel desaparecera, substituído por uma figura patética e quebrada. Helena, ele gaguejou, a voz rouca. Eu sei que não tenho direito, nenhum direito. Ele olhou para a fábrica, para o movimento dos funcionários, para o nome dela em letras grandes na fachada. Mas eu perdi tudo, tudo. Estou sem teto, sem um centavo. Eu vi o que você construiu. É incrível. É justo. Ele finalmente ergueu os olhos, e neles havia um desespero abjeto.
Eu sempre soube do seu talento. Eu fui um idiota, cego pela ganância, pelo meu próprio ego. Eu só. Eu preciso de uma chance. Qualquer chance. Um emprego. Eu varro o chão, lavo os banheiros. Qualquer coisa, Helena, por favor. Helena o observou por um longo momento, o rosto impassível. A chuva caía entre eles, limpando o ar. Ela não sentia ódio, não sentia pena. Sentia apenas uma distância imensa, a distância entre duas galáxias. Ela o via, mas ele não podia mais alcançá-la. Ela se virou para sua assistente, uma jovem do bairro que agora cursava administração à noite, e pediu sua carteira. Com um gesto calmo, ela abriu a carteira e de dentro tirou 3 notas de R$ 50. Ela se virou de volta para Arthur e estendeu o dinheiro. Ele olhou para as notas, confuso, como se não entendesse. R$ 150, ela disse, a voz firme como aço, sem um pingo de emoção. Cada palavra era um prego no caixão do passado deles. Foi com isso que eu recomecei. Foi o suficiente para mim. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Vamos ver o que você consegue fazer com isso. Ela colocou o dinheiro na mão trêmula e suja dele. O toque foi breve, clínico. Sem um segundo olhar, Helena se virou e caminhou de volta para dentro de sua fábrica, para o calor, para o som de suas máquinas trabalhando, para o cheiro doce e inebriante de seu sucesso. Ela não olhou para trás nem uma única vez. A chuva continuou a cair sobre Arthur, parado no portão, segurando o dinheiro que era, ao mesmo tempo, uma esmola e uma sentença.